Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos na segunda parte do livro, capítulo 3, sétimo vídeo. E o grito que ele dera na negra, na ama da menina, ainda doía nos seus ouvidos. Leva esta menina lá para dentro. Amélia, quando soube, chorou. Mas a filha não era nada para a vontade de Lula. Fazia dela o que bem queria. Melhor que tivesse casado com um camundongo qualquer. A vida de Dona Mariquinha se transformara assim num suplício. Via a neta nos braços da negra, ouvia o seu choro nas noites de insônia, e não podia fazer o que seu coração mandava, o que seu sangue pedia. Perdera o marido, sofria com Olívia, Amélia era só do marido. Esperava que a neta viesse como um bálsamo, e o genro criara aquela situação desesperada. As próprias negras sabiam medir o sofrimento da senhora, e mesmo fazia pena. A velha Mariquinha às vezes não se continha, ouvia o choro da menina e uma coisa dentro dela a arrastava para o quarto, acalentava-a. Todos os seus dengues de mãe voltavam. Era um cantar tristonho para fazer a menina dormir. Ouvia então o pigarrear seco de seu Lula e sabia que era o genro que a advertia. Voltava para sua cama e até a madrugada sofria calada. O choro de neném vinha-lhe como uma furada no coração. Amélia estava cada vez mais longe, mais fora de sua vida. E, coisa que nunca sentira, começou a odiar aquele homem sem piedade, aquele monstro que a maltratava com tamanha crueldade. Olívia, dentro de casa, nas noites de lua forte, gritava desesperadamente. Era verdade, no fim de sua vida, Deus a castigara como a uma pecadora impenitente. Quando a menina adoecera, fez o possível para dar tudo o que era de suas energias para a neta. O genro não saía do quarto da doentinha. Fora de uma dedicação sem limites. Até o admirara. Os pais daquela ribeira sofriam com as doenças dos filhos, mas deixavam que só as mães cuidassem deles. Via o genro com todo aquele desvelo pela filha e abrandou o seu ódio. Uma noite, porém, entrara ela no quarto para ajudar Amélia num banho da menina, e ouvia a voz de seu Lula ríspido duro. Deixa, Amélia, que eu dou o banho na criança. Era para ela. Voltou para a cozinha, onde as negras, àquela hora, ainda trabalhavam. Germana sentira a dor que cortava o coração de sua senhora. Sinhá, está sentindo alguma coisa? E ela, como uma pobre infeliz, caiu nos braços de sua negra para chorar. A menina está para morrer, sinhá? Não teve palavra. Chorou como uma desenganada. Na sua cozinha, com as negras em redor, todas sentidas. Ouviu-se a voz de seu Lula chamando a ama de neném, que viera para procurar uma chaleira de água. Foi quando a velha Mariquinha, como se tivesse recobrado toda a sua energia, saiu para o quarto da filha e lá, num desespero de louca, disse o que lhe vinha na alma. O genro apareceu para contestá-lo e ouviu as palavras duras da sogra. Não era uma criatura humana, era um monstro. A filha procurou intervir para amansar aquela fúria. O seu marido não era assim como a sua mãe dizia. Era nervoso, era uma injustiça contra Lula. Mas Dona Mariquinha não parou. O genro não se conteve e gritou para a sogra como se fosse para uma negra. Velha doida! Dona Mariquinha, fora de si. Ponha-se para fora desta casa! Aqui mando eu também, dizia seu Lula. Aqui mando eu também! O choro da menina pôs fim ao bate-boca. Dona Amélia chorava para um canto. E a mãe, a avó espoliada, voltou para o seu quarto para sofrer ainda mais. As negras, na senzala, comentavam o sucedido.
era um sofrer de fazer pena aquele da senhora que era boa. O senhor novo tinha coração de fera. Devia ser como o major Ursulino. Todos iriam sofrer na mão dele como bestas de carga. Viria desgraça para o Santa Fé. No outro dia, como nunca sucedera, a velha não amanheceu na cozinha. Adoecera a pobre da dona Mariquinha. A princípio não ligou importância. Só não se levantava porque não pudera se manter de pé, com aquela dor de lado que era como uma facada nas entranhas. No outro dia começou a vomitar preto, e a dor crescera tanto que não podia mais nem respirar. Mandaram um portador a Goiânia para trazer doutor Belarmino, que era médico novo com fama de milagroso. 2 dias depois, com um médico na cabeceira, morria a senhora de Engenho do Santa Fé. Naqueles dias, os gritos de Olívia eram de cortar o coração. Bom, nesse momento, né, é interessante. Lembre-se que a literatura é o sentir a experiência do outro, né? Então já está muito bem guiado, digamos assim, para que nós possamos sentir a dor assim, a Mariquinha, né? Mas uma outra dor que eu gostaria que você... Outra dor e um outro drama que eu gostaria que você pensasse é: imagine se você, nesse momento, eu acho que eu já fiz um tipo de exercício parecido, mas vamos fazer mais uma vez. Imagina se você, nesse momento, como um escravo do Santa Fé, né? Imagine que esse coronel Lula, como eu falei, um covarde, um fraco, né? A gente não deve ter medo dos fortões, deve ter medo dos fracos, dos covardes, né? Imagine um fraco como o coronel Lula, que já tem essa tendência horrível para torturar escravo, né? E imagine se você é um escravo, sabendo que era sinhá, né? Que com certeza fazia você trabalhar bastante, afinal de contas você é um escravo, mas te protegia dessa crueldade, que agora ela morreu. Imagine o medo, o pavor que vai te atacar a tua alma, né? Aquela história da proporção que eu estava falando, já é uma crueldade você ser escravo, né? Mas pelo menos com o coronel Tomás e com a Mariquinha, você sabia que se você trabalhasse direitinho, você fizesse o teu papel, ela né, não ia fazer nenhuma crueldade com você. Tanto é que a gente acabou de ver como as negras estimavam, né, a Mariquinha. Mas você sabe que a Mariquinha está morrendo hoje. E que não importa o quão trabalhador você seja, vai vir tempos obscuros pela frente. O que fazer, né? Às vezes, quando eu termino de ler essas passagens, eu gosto de ficar, ou quando eu estou caminhando, ou estou deitado, ficar imaginando o que eu faria, né? Eu não sei, provavelmente eu bolaria uma fuga e morreria tentando, não sei, né? A abolição está vindo, é claro, a abolição está vindo, a gente vai ver daqui a pouco, mas os negros não sabem, né? Então, fica aí uma vida para você viver, né? Através da tua imaginação. O que você faria como um escravo do Santa Fé? As negras choravam como por morte de mãe muito querida. Todo o Santa Fé entristeceu com a morte da senhora. O velho Tomás morrera quando não era mais uma criatura viva. Ela não. Todos a ouviam, todos a amavam. A escravatura se alarmou. Seu Lula seria o dono de tudo. Nicolau correu ao Santa Rosa para se valer do senhor do engenho. Queria que o comprasse, que o salvasse das garras do novo dono. Lembre-se que, só se eu estiver enganado, mas o Nicolau, a gente já viu o Nicolau. O Nicolau é aquele que apanhou sem razão, né? Que era um ótimo trabalhador. Aqui, ó.
ela vira o caso do mestre de açúcar Nicolau, um negro de primeira ordem que o Lula mandara surrar sem necessidade. Lembre-se que o Nicolau ficou todo depressivo, né, dessa humilhação, né, de sendo ele um escravo que sempre prezou para fazer o seu serviço bem, apanhar. E agora o coronel Lula é dono de tudo. Nicolau correu a Santa Rosa para se valer do senhor de engenho. Queria que o comprasse, que o salvasse das garras do novo dono. Dias depois da morte de Dona Mariquinha, seu Lula, todo de luto, reuniu os negros no pátio da casa grande e falou para eles. A voz não era mais aquela voz mansa de outros tempos. Agora seu Lula era o dono de tudo. O feitor, o negro Deodato, recebera as suas instruções aos gritos. Seu Lula não queria vadiação naquele engenho. Agora, todas as tardes, os negros teriam que rezar as Ave-Marias. Negro não podia mais andar de reza para Cosme e Damião. São Cosme e São Damião. Aquilo era feitiçaria. Lembre-se, é claro, que São Cosme e São Damião, em teoria, são os santos da Igreja Católica, né? Mas há um sincretismo muito grande. Quem já teve contato com umbandismo ou candomblé sabe que as festas de Cosme e Damião, né? Então os negros usavam São Cosme e São Damião para, digamos, terem os seus próprios cultos, né? E o seu Lula, reparando nisso, proibiu. Seu Lula, deitado na rede, brincava com a filha no ponto de engatinhar. Os cabelos louros da menina, o riso doce, os olhinhos azuis amansavam as fúrias do novo senhor. À tarde, o feitor chegava para dar conta dos serviços. Era como se falasse com um estranho. Seu Lula não saía para olhar os trabalhos. Dentro de casa, na rede do alpendre, ficava os seus dias inteiros lendo jornais. Olívia andava de um lado para outro. E agora era a Amélia que na cozinha mexia nas taxas de angu nas panelas dos negros. As mãos finas de Dona Amélia tomaram o lugar das mãos grossas de Dona Mariquinha. E foram-se assim os anos. Seu Lula era agora o capitão Lula de Holanda. Os negros do Santa Fé minguavam. Nicolau fora vendido, 2 haviam morrido de febres, e a bexiga da peste que passara pelo Pilar, como um vento de desgraça, arrancara 5 negros da fábrica do Santa Fé. Mas o engenho tirava as suas safras. Apesar de tudo, as terras davam o que podiam, e o feitor, Deodato, botara as coisas para adiante. O sogro deixara dinheiro de ouro. Para o tempo, era uma pequena fortuna. Seu Lula não queria tocar naquilo. Seria para a educação da filha. Iria educar neném no melhor colégio de Recife. E o cabriolé tilintava na estrada, nas ruas do Pilar. O capitão Lula de Holanda, com a sua parelha de russos, trepado na sua carruagem, chegava para as missas de domingo como um príncipe. Trazia o boleeiro as 2 almofadas de seda para ele e a mulher se ajoelharem. O povo olhava para aquele luxo com prevenção. Fidalgo de porcaria. Viera do Recife com a roupa do corpo e ali parecia que tinha o rei na barriga. O capitão entrava na igreja com a barba preta e o terno de casimira, com a cabeça pendida para o chão, e batia nos peitos e rezava como uma devota. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Temos tempo. Lembre-se que, quando ele fala desse batia nos peitos, no próximo vídeo eu vejo o que eu coloquei no nosso Quizlet ali. Eu não sei se eu coloquei muita coisa sobre o Concílio Vaticano II. Né? Lembre-se que o Concílio Vaticano II, se eu não estou enganado, aconteceu ali nos anos 60, e ele simplesmente mudou quase que totalmente os rituais, principalmente a missa, né? O ritual da missa. Então tenhamos em mente que a missa a qual o coronel Lula frequentava é diferente da missa que você frequenta se você é católico, né? Uma das partes desse ritual... e a propósito, né?
se eu não me engano, antes dessa mudança, foi uma mudança enorme, porque antes dessa mudança, a última mudança tinha sido há, sei lá, se eu não me engano, 300, 400 anos. Né? Então, durante todo o século XIX, século XVIII e século XVII, o ritual da missa era diferente. Uma das coisas que era diferente é que tinha bastante latim, né? A missa era rezada, boa parte em latim, né? E a parte do perdão, a parte que você vai pedir o perdão, eu não estou tão informado, eu nunca participei, se eu não me engano a gente chama de missa tridentina, se eu não estou enganado. Mas eu sei que uma parte você bate no peito, né, e fala mea culpa, mea máxima culpa, né, confessando os seus pecados. Então é a isso que o livro está fazendo referência quando ele batia nos peitos, né, se confessando. E batia nos peitos e rezava como uma devota. Dona Amélia, com os trancelins, com os dedos cheios de anéis, andava dura como um fantasma. Saía da igreja para o carro. O marido não visitava ninguém. O juiz de direito, desde a partilha do sogro, que era inimigo. Só o cônego Frederico falava com a família. Mas não fosse pedir esmola para a igreja que o capitão Lula de Holanda não daria. Falava-se da sua sovinice como de uma doença. Com todo aquele luxo de carruagem e matando os negros de fome. O povo do Pilar, que se habituara com os potes de mel do capitão Tomás, irritava-se com a somiticaria, quer dizer, sovinice, né? Somiticaria do novo senhor de engenho. E começaram a inventar, a fazer do Santa Fé um novo Itapuá. Lembre-se, Itapuá é aquele engenho onde os escravos são torturados. Né? O capitão só vivia para ele mesmo. Pouco estava a se importar com o juízo dos outros. Na Semana Santa, ia com Amélia fazer a sua Páscoa. Era bonito vê-lo de casemira preta, na mesa da comunhão, com a cara grave e os olhos baixos para a terra, uma piedade de devoto de coração, de verdade. Então falavam que tudo aquilo era falsidade, que os negros do engenho tinham os lombos em ferida, que o capitão Lula de Holanda enganava a Deus com todo aquele aparato. Tinham pena de Dona Amélia. Sofria na mão daquele malvado de instinto de fera. Seu Lula não saía do seu engenho para parte nenhuma. O Partido Liberal perdera os eleitores do Santa Fé. Lá, com a mulher, com a filha, com os seus jornais, o capitão não pensava em política.